Bom dia nessa terça-feira, essa terapeuta. Olha só, fui falar do tempo, falei da terapeuta. Esse dia chuvoso, né? Essa terça-feira maravilhosa, que é uma honra estar aqui com todos vocês hoje, falando desse tema tão importante que é a constelação, né? A constelação familiar, a constelação empresarial. Bom dia, Roberto, bom dia, Claudete, Gabriela, bom dia, Nívia. Que bom ter vocês comigo aqui, né, cedinho, né, com uma vontade de ficar deitado hoje, né, gente? Meu Deus, esses primeiros dias, assim, de frio, a gente sente esse aconchego, né? O frio traz pra gente esse gostinho, assim, de ficar com a gente, né? E isso é muito importante. Hoje um dia aí com bastante novidade para vocês. Fiquem até o final da live que vai ter bastante conteúdo interessante, né? Hoje nessa área da terapia, nesse ramo de trabalho que é a constelação, eu acredito que as pessoas ainda precisam de muita informação, né? As pessoas ainda elas têm muito receio, elas têm muito preconceitos a respeito disso, né? Então por isso que hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre essa terapia que aos poucos ela vem ganhando um espaço aí muito bom, né? Ela vem tendo resultados transformadores e isso assim que eu posso dizer que me motivou muito a continuar, né? A não desistir. Nós temos alguns paradigmas que a gente traz, né? A gente já vem conversando sobre isso em algumas lives. E desde que eu comecei a moldar essa minha formação a respeito das terapias, para mim tinha que fazer sentido, né? Para mim não bastava fazer uma ferramenta, fazer uma terapia que eu não entendesse o que eu estava fazendo. E eu percebi que por muitas vezes nós vamos nos propor a nos conhecer, a fazermos uma terapia e as pessoas elas têm receio, me parece que de passar esse conhecimento pra gente. Então foi com esse olhar que eu comecei a fazer as terapias dando o máximo de informações que eu pudesse para as pessoas que chegassem até mim. Bom dia, Sheila, bom dia, Luciano, sejam bem-vindos, né, nessa terça-feira. Então, quando eu fiz o primeiro curso de constelação familiar, já foi um curso assim que abriu muito leque de entendimento de muitas coisas, né? Muitas coisas que eu não acreditava muito que era nesse ou naquele lugar que acontecia, mas sim que era alguma coisa universal, que todas as pessoas teriam direito de ter acesso a esse conhecimento, né? E depois, conforme as formações foram vindo, foi a questão da neuroprogramação, né, da neurolinguística, que ela explica todo o funcionamento do cérebro, né, que ela explica todo como que a gente consegue se reprogramar e programar o que a gente quer para a nossa vida, né? Isso foi casando, digamos assim. Isso foi fazendo um sentido cada vez maior. Então hoje essa parte dessa consciência maior de informação se veio através disso. Né? Quando a gente faz algo e a gente não tem clareza do que nós estamos fazendo, parece que dá um nó maior na cabeça da gente, né? Por que eu faria isso? Né? Eu tenho que ter algo que me traga clareza do porquê. Porque vai transformar a tua vida. Transformar a tua vida como? Né? Tem tantas coisas que podem transformar a minha vida. Né? Tá fazendo sentido para vocês essa primeira introdução? Reage aí, manda um coraçãozinho. Bom dia, Diego, tudo bem? Então, quando nós falamos de constelação, nós falamos de algo que é física quântica em sua essência, né? Física e energia. Então, quando nós entendemos isso, a gente já começa quebrando alguns paradigmas, né? Uma pergunta que vem sempre. E assim, pessoal, qualquer pergunta que vocês tiverem, que vocês acharem relevante de responder, pode estar fazendo que no contexto eu vou respondendo para vocês. Então, quando nós falamos de física, nós já quebramos um paradigma de religiosidade. E isso é muito importante no meio que nós vivemos. Né? Muitas pessoas ainda, elas têm muito medo de fazer a constelação pela questão da religião. Porque a religião colocou muito a questão que isso era algo virado a espíritos.
a conversas com o oculto, a coisas que iam mexer na integridade do ser humano. E a gente sabe o quanto os valores que nós temos são importantes para nós, né? Os valores nossos são inegociáveis, né? O que é correto, o que é relacionado a caráter, que nós acreditamos, a gente não negocia, né? Para nós é algo muito difícil, inclusive de entender, né? Quando isso é vindo contra nós. Inclusive nós temos dificuldade de olhar com um olhar sem julgamento em relação a isso, né? A gente julga o certo e o errado da outra pessoa com os nossos olhos, com o que nós vivemos, com as nossas experiências. E nós esquecemos, na maioria das vezes, que aquela pessoa está tendo atitudes pela realidade que ele vive, pela forma que ele vive, pela forma que ele aprendeu, né? Então, já começa quebrando um paradigma aí. Constelação não tem nada a ver com religião. Constelação tem a ver com sensibilidade, tem a ver com frequência, tem a ver com energia. E é sobre isso que quando a gente traz clareza dos acontecimentos, a gente consegue mudar. E aí começa uma parte que eu gosto muito de uma mentoria que eu tenho, que fala do reconhecer para ressignificar. Se nós sabemos os padrões que nós repetimos, ou os ciclos que nós estamos repetindo, ou algo que aconteceu lá na nossa ancestralidade e nós estamos repetindo inconscientemente, é mais fácil de nós mudar, vocês não concordam? Quando a gente sabe para que lugar a gente vai, quando a gente programa a viagem, não é mais fácil nós sabermos o que levar na mala do que simplesmente nós arrumar uma mala sem saber para onde vamos? Então a constelação ela vem com isso. Ela vem para trazer clareza, ela não vem para descobrir segredos, como muita gente acha. Ela não vem para, eu não quero fazer constelação porque eu vou descobrir ali algo que eu tenho medo de descobrir, né? E não é bem assim, né? Uma coisa assim, outro paradigma que a gente quebra rapidinho. Quem de vocês que está nessa live hoje, ou que vai assistir posteriormente, nasceu de um pai e uma mãe? Acredito que todos, né? Se tiver alguém aqui que seja diferente, por favor, vamos conversar, que acho que eu tenho muito que aprender, né? Então, parte daí a visão que a constelação traz. Parte do princípio que nós temos um pai e uma mãe, os nossos pais também tiveram um pai e uma mãe, e assim, consequentemente, né? Aí vem uma parte que eu acho maravilhosa, que liga tudo que nós aprendemos, aí sim, na religião. Aí sim eu vejo que tem uma ligação. Quando Jesus fala que nós todos somos irmãos, que nós somos uma grande família, aí faz sentido para mim. Bom dia, Leda de Ampere, um abração para você, Leda, Jéssica de Beltrão, Renata de Joinville, um abração para você, Renata. Muito obrigado pela participação, por estar se fazendo presente. Edivando de Chapecó, um abração para todos vocês que estão aí nessa live, tá? É muito importante, porque o conhecimento, falam muito, né? As pessoas pecam e pagam por falta de conhecimento. E hoje aqui a gente consegue reproduzir um conhecimento que é muito interessante, né? Então, voltando à base da constelação familiar, ela é isso. Ela é a nossa base familiar, já fala familiar, né? Então, se nós nascemos de um pai e uma mãe, os nossos pais nasceram de um pai e uma mãe. Os nossos avós, bisavós nasceram de um pai e uma mãe. Quer dizer que existe aí uma rede muito grande de pessoas. Que elas tiveram que nascer antes de nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. Para que nós tivéssemos essa vida que nós temos hoje. Aí, se não me engano, em meados de 98, teve um estudo que veio trazendo a questão do DNA, né? E esse é no meu ponto de vista, né? Foi uma conclusão que eu cheguei. Ali começou-se, podemos dizer, quase que uma ruptura, se nós formos olhar bem do ser humano. Porque começou a se dividir tudo no corpo físico do ser humano. Esqueceu-se muito da parte emocional, da parte espiritual, da parte mental, e começou-se a olhar muito pela questão genética, né? E hoje nós percebemos que foi uma situação meio equivocada. Hoje as pessoas estão voltando a se olhar melhor, a se olhar diferente, a se olhar com um pouco mais de carinho, porque entendeu-se que não estava dando muito certo olhar só para a questão física.
né? Apareceram-se aí muitas doenças de cunho mental, de cunho emocional, de cunho espiritual, e começou a ter que se olhar para isso, né? Porque não teve mais outra alternativa a não ser procurar ajuda, né? Então, hoje eu vejo que estamos num momento assim maravilhoso de transformação. Em que sentido? De olharmos nós como sermos humanos completos, né? Ser humanos completos, né? Completos em todas as suas esferas, né? Quando nós vamos trabalhar, quando muitas pessoas chegam ali com uma questão, sempre a gente vai ter um lado nosso que vai falar um pouquinho mais alto, né? Nós vamos ter uma dessas situações que elas vão se sobressair. Ou nós vamos estar com uma sobrecarga mental, que nós não vamos mais conseguir controlar nossos pensamentos. Ou nós vamos estar com uma sobrecarga emocional. Ou nós vamos estar com uma falta espiritual. Nós deixamos por um tempo de acreditar em muita coisa, e isso também criou um vazio dentro de nós. E consequentemente hoje reflete no nosso físico, né? A gente vê muitas pessoas aí com obsessões em corpo físico, né? Em ter o corpo perfeito, em fazer tratamentos estéticos, em fazer de tudo para manter o corpo, mas a gente percebe que a mente, o emocional, o espiritual está totalmente desgastado. E outras pessoas que simplesmente abandonam tudo o que for para ser bem fisicamente, digamos assim, né? A pessoa não tem vontade de fazer um exercício, a pessoa não tem vontade de ter uma boa alimentação, e isso também faz parte do nosso corpo, do nosso bem-estar. Então a constelação, quando ela vem com o propósito de quê? De mostrar uma raiz que pode estar interferindo no geral da nossa vida. Num congresso no ano passado, que eu fui em São Paulo com um médico dos Estados Unidos, Dr. Bruce Lipton, quem tiver curiosidade, ele criou a epigenética. O que seria esse estudo da epigenética? O estudo da autocura. E ele consegue provar com a ciência que nós somos seres autocuráveis, que nós conseguimos melhorar dependendo unicamente de nós. Aí você fala assim, tá, mas se fosse tão fácil as pessoas fariam, né? Exatamente. Não é tão fácil por quê? Porque a nossa vida está toda bagunçada. Não é fácil porque nós estamos com o nosso emocional bagunçado, com o nosso mental bagunçado, com o nosso físico bagunçado, e a gente quer ter clareza disso e no outro dia acontecer que está tudo bem, né? A gente demora uma vida inteira para conseguir construir isso que nós nos tornamos hoje, e quando nós percebemos que nós temos que melhorar em alguns pontos da nossa vida, nós queremos que isso seja de imediato. Tá fazendo sentido para vocês essa conversa, gente? Vocês que estão acompanhando a live, já conseguiu identificar algo que você não sabia, ou que você não acreditava, ou que você imaginava que estava sendo diferente? Então, assim, quando eu olhei para esse lado, tá, mas então, como que nós faremos isso, né? Como que nós vamos tornar isso mais fácil para as pessoas terem mais acesso? Numa informação dele lá, ele falou o seguinte, ele falou que somente 5% nós trazemos realmente lá da nossa ancestralidade, lá dos nossos avós, lá dos nossos bisavós. Opa, então com essa informação melhorou, né? Porque lá antigamente nós deixamos totalmente fora essa parte. E agora a gente sabe que 5% só realmente isso faz sentido na nossa vida? Porque seria difícil para nós, né? Imaginem nós, com todos os nossos problemas, digamos assim, para nós nos conhecermos, sabermos quem somos e o que viemos fazer aqui, né? Bem filosófica essa frase. E nós se colocarmos num lugar que as pessoas que vieram antes que nós são responsáveis por isso. Aí é difícil, né? Difícil de resolvermos, mas fácil de pôr a culpa no outro, né? Porque daí foi ele que fez. Então, é mais fácil de eu colocar todos os problemas que eu tenho em cima dessa outra pessoa. Até porque ela não consegue mais fazer nada para me ajudar. Concordam com isso ou não? As pessoas que vieram antes, elas até podem conseguir, se elas ainda estiverem vivas, né? No meu caso, eu não tenho pai nem mãe mais.
Então, consequentemente, a voz seria bem difícil que tivesse ainda, né? Como que nós iríamos fazer para eles melhorar a minha vida? Né? Para eles melhorar o meu emocional, o meu mental, os traumas que eu carrego. Como que seria isso? Então, quando a gente tem clareza que só 5% é responsável por isso, a gente consegue se sentir até mais aliviado. Opa, então eu posso fazer por mim. E aí que vem a parte da PNL, da programação neurolinguística, que é uma área que também me encantou muito, que a gente consegue reprogramar. Né? Um dos meus mentores dessas imersões que eu faço, ele fala, nós demoramos aí 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos para ter um trauma, para criar um trauma em nós. E é o mesmo tempo que nós levamos para desfazer esse trauma, se nós tivermos as ferramentas corretas na nossa mão. Se nós tiver a forma correta de agir, né? A forma correta de intervir nisso e trazer esse outro olhar. Porque o que é um trauma, gente? Um trauma é uma situação que nós vivemos que nos impactou fortemente, né? Que nos paralisou. Como nos paralisou, o nosso cérebro ele vai trabalhando, ele vai se moldando aí de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, né? Ele vai sendo programado através disso. Então, se aquele forte impacto a gente paralisou, a gente bloqueou alguma coisa em nós, a gente vai ter da mesma forma que fazer um alto impacto ou uma série de repetições para que nós consiga trocar, para que nós consiga mudar essa primeira concepção que o cérebro teve. Fica claro isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender essa explicação dessa ferramenta de terapia que nós estamos utilizando, que nós estamos falando, que nós estamos esclarecendo? Então, quando nós ressignificamos isso, é um outro olhar. É o olhar diferente, é o olhar na posição de adulto. Aí nós entramos em 3 pilares principais, que quem me acompanha aí, quem vai nas minhas palestras, quem vai nos encontros, quem marca aí atendimento comigo, ouve muito falar, e eu vou ressaltar isso sempre. Os 3 pilares maiores, que são a base, né, da constelação familiar, é a hierarquia, o equilíbrio e o pertencimento. E esses 3 pilares nós podemos colocar em qualquer área da nossa vida. Nós podemos colocar isso na nossa área familiar e nós podemos colocar isso também na nossa área empresarial. Né? Todos nós temos necessidades de pertencer a algum lugar ou em alguma situação. Faz sentido isso para vocês? Por que muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos? Justamente por causa das pessoas que nós convivemos. Porque nós queremos pertencer. Né? Quantas vezes nós não fizemos algo ou nós desistimos de algo pelo que a nossa família vai pensar? Né? Ah, mas a minha família foi criada assim porque meus pais, eles a vida inteira foram assim, se eu fizer conscientemente eu estou me colocando em que lugar? Num lugar de que eu não vou mais pertencer a essa família. Eu vou me sentir excluída desse lugar. Então, inconscientemente eu paro, porque eu não entendo o que acontece ali nos bastidores, né? O pessoal deu uma travadinha aqui pra mim, o tempo tá chuvoso. Tá tudo bem pra vocês aí? Vocês estão ouvindo bem? Faz um ok aí, um belezinha pra mim, se tá tudo ok com a conexão aí de vocês. Oi, bom dia. Só me dá um ok se tá funcionando bem, se vocês estão me ouvindo bem. Ah, ok, Claudete, muito obrigada. Então, voltando a falar do pertencimento, nós precisamos pertencer àquele lugar, né? Nós trabalhamos num lugar que nós nos sentimos bem, que nós gostamos do nosso trabalho, a gente sente que é bem recebido, a gente se sente
que as pessoas de lá, elas têm uma conexão legal comigo. Opa, então é bom, né? A gente se sente bem, a gente vai trabalhar feliz. Por quê? Porque inconscientemente nós nos sentimos inseridos naquele lugar. Então vocês percebem que essas 3 leis da constelação familiar, ela pode ser colocada em outros âmbitos da nossa sociedade, onde a gente vive? Né? Por que nós nos damos bem com alguns grupos de pessoas e com outros grupos não? Pela questão do pertencimento. Nós temos características parecidas que nos fazem nos sentir bem naquele lugar. A questão da hierarquia ou da ordem. Quem vem antes sempre tem prioridade com os que vêm depois. Né? Na nossa família, o que significa isso? Honrar pai e mãe. Básico. Básico dos ensinamentos que qualquer um de nós que praticou ou participou alguma vez, né, de alguma igreja, de alguma religião, independente de qual seja, nós aprendemos isso. Né? Nós aprendemos que nós temos que honrar nossos pais, independente da condição que eles viveram ou que eles nos ensinaram. Faz sentido isso para vocês? Agora você vem me perguntar assim, me falar assim, e acontece muito na clínica, né? Elide, mas a minha mãe me abandonou. A minha mãe me deu para os meus tios me cuidarem, para os meus avós me cuidarem. Como que você quer que eu honre ela? Aí nós vamos entrar em outro assunto, né? Que dá outra live inteira falando disso, né? Mas, resumidamente, o que acontece? Nós temos que honrar a vida. Quem deu a vida para nós foi o nosso pai e a nossa mãe. Independente se a nossa mãe abandonou, se o nosso pai era alcoólatra, se o nosso pai era ausente, se o nosso pai não reconheceu nós como filhos. Isso são coisas que durante a vida nós vamos tendo clareza e vamos ressignificando tudo isso. São traumas que nós vamos liberando. Agora, que nós temos que honrar eles independente do que aconteceu, isso é bíblico, né? Isso tem que funcionar, porque senão lá na frente vai custar um preço muito caro para você, né? Falando brevemente de pai e mãe, mãe, o dinheiro flui, o dinheiro vem, né? Com o pai, o dinheiro fica, a gente brinca, né? Por quê? A mãe, ela representa essa multiplicação, essa fecundidade, essa reprodução, né? Essa multiplicação. E o pai, além de levar para a vida, na questão da profissão, na questão do que nós fazemos no nosso dia a dia, ele também retém isso. Ele consegue fazer com que nós sejamos prósperos e conseguimos usufruir de tudo isso. Olha que interessante. E simples assim, né? De quem que nós falamos até agora? De nós. De alguma base histórica aí, de alguma base de estudo e dos nossos pais. Então, se nós falando nesse triângulo aí, tenho certeza que já virou algumas chavezinhas aí dentro de vocês, né? Que já identificaram alguma coisa. Nós já conseguimos mudar algo no dia de vocês hoje com essas informações. Imagine se nós olhar com carinho para tudo isso, né? E a outra ordem, outro pilar é sobre o equilíbrio. O equilíbrio também, ele tem essa esfera em qualquer lugar que a gente se coloque, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. No relacionamento que só um faz, que só um luta, que só um quer que dê certo, não vai dar certo, né? A alma da gente, o espírito da gente, o que você entenda que tem dentro de nós, que faça nós ter vida, né? Ele não entende essa parte de só um fazer. Ele veio para evoluir. Nós viemos nesse mundo para evoluir. Então, quando só um colabora, quando só um faz a parte que precisa ser feita por dois, a própria convivência se torna cansativa. Isso numa amizade também. Quando só um amigo, só um lado faz uma janta, convida para sair, quer conversar, chama no WhatsApp, vai, daqui a pouco outra pessoa pensa, nossa, que chata essa pessoa, né? Que pessoa invasiva, que pessoa que não respeita um limite, né? Ela não vê que eu não estou respondendo. E muitas vezes acaba amizades por isso, por não haver essa reciprocidade. Então o equilíbrio é isso também, né? Numa empresa, como que funciona o equilíbrio? O equilíbrio na empresa
é você fazer o que tem que ser feito, né? Você é contratado por alguém para realizar um trabalho e você é remunerado para isso. Aí, mas eu não estou contente com o meu salário, eu acho que eu ganho pouco. Então, você pode escolher o que você faz. Se você vai ficar aí, continuar aí reclamando, ou se você vai achar outra coisa para fazer, ou enfim. Mas que existe uma troca, existe. Então, até então, o equilíbrio está tudo bem. Agora, o que você vai fazer a partir daí é outra escolha e é outra história, né? Pode ser outro viés aí, não só a questão do equilíbrio. Tá fazendo sentido para vocês? Fez sentido para vocês alguma coisa que foi falado aqui hoje? Ficou alguma dúvida? Alguém tem curiosidade de saber alguma coisa sobre constelação? Então, nessa fala de hoje, brevemente, o que a constelação tem a ver com tudo isso? A constelação, ela vem para pôr em ordem o nosso sistema familiar, né? Nós viemos aí de uma colonização bem desgastante, de uma colonização bem precária, né? De uma colonização assim de pessoas que sofreram muito, né? Então a gente pode ver em situações simples, né? Que muitos pais da minha geração ou antes de mim aí têm dificuldade de entender como que hoje um filho trabalha num escritório com ar-condicionado e ele ganha bem para fazer isso, né? Porque na concepção dele, além de ser homem, o homem tem que ser muito forte, o homem tem que trabalhar no pesado, né? Como era antigamente, para aí sim conseguir colher frutos bons, né? Ser próspero em tudo isso. Então, quando nós olhamos com o olhar da constelação familiar, eles não entendem mesmo e não vão entender. Como que eles vão entender de algo que eles não viveram? Ou que eles não tiveram conhecimento, né? Então a constelação ela vem com esse viés de trazer clareza das coisas que a tua mãe viveu no relacionamento, por exemplo. E hoje você toma as dores dela, né? Você sente muito pela vida que ela teve, pela forma que foi, e hoje você não se relaciona bem em casa, porque se você tiver um relacionamento legal, você vai estar desonrando, você vai estar sendo desleal. E isso tudo é inconsciente, gente. Então, quando a gente entende que nós estamos refletindo algo ou alguém que veio antes de nós, a gente consegue mudar a nossa forma de conviver. A gente consegue mudar a nossa forma de interagir com as pessoas. A gente consegue mudar a forma de olhar para essas pessoas. E agora, né, já são 7h30, olha aí, né, meia hora já falando sobre esse assunto, né, um assunto que me encanta e eu tenho certeza que a partir do momento que vocês vão tendo mais conhecimento a respeito disso, vai encantar você também, né, você vai conseguir olhar só com as lives, só com o que você vem assistindo, com o que você vem vendo, você já vai conseguir olhar para situações da tua vida de forma mais leve. E entender que fazer diferente é honrar ele sim. Porque senão, caso contrário, nós não tínhamos evoluído nada, né? Se nós tivéssemos feito exatamente o que os nossos pais ensinaram nós para fazer, nós estaríamos fazendo exatamente o que eles fizeram. E assim sucessivamente. Concordam com isso? Quem de vocês aí se viu em alguma dessas situações que foi falado agora nessa live? Eu até esses dias, numa conversa, né, depois de uma palestra, estávamos vindo de uma cidade de Ampere, nós estávamos em Ampere fazendo uma palestra, e estava vindo eu, a Daiane, uma amiga, e a minha irmã no carro. E nós estávamos conversando, eu nem lembro como que foi puxado o assunto, né? Mas se não me engano, a Daiane começou a falar algo sobre os avós dela. Alguma coisa nesse sentido. E disso a gente foi falando de repetições e coisas que a gente faz no dia a dia e não percebe que a gente está fazendo igual. E em algum momento, a minha irmã puxou o assunto da minha mãe, de forma que a minha mãe fazia algo do dia a dia, que era estender roupas, né? Que quem cuida de casa, aí, quem ajuda na casa, sabe que esse trabalhinho é bem
É bem maçante, né? E nesse momento ela comentou que ela, até um tempo atrás, ela ainda virava todas as roupas do avesso para pendurar no varal. E eu fui falar que eu não fazia isso, mas que eu colocava as camisetas do lado das camisetas, os shorts com os shorts, e nós começamos a rir. Porque quem que falou para nós que tem que ser assim? E ela também faz igual. E eu nunca parei para olhar no varal da casa dela como que ela pendurava a roupa. Para vocês perceberem como é comum a gente fazer coisas iguais que nossos pais faziam e não perceber. Né? Olhando para hoje, qual que é a diferença, né, de pendurar uma camiseta do lado da camiseta ou uma camiseta e um shorts? Qual é a diferença no secar a roupa? Né? Contando que hoje nós temos, a maioria das pessoas conseguem pendurar roupa dentro de casa, a gente tem máquina de lavar, e antigamente não tinha isso, né? Antigamente era lavado num tanque lá fora, com uma água corrente, não era tão fácil assim lavar. Então a mãe justificava que ela virava a roupa porque caso sujasse, acontecesse alguma coisa, para sair a roupa não aparecia que estava suja. Né? Claro, antigamente elas estendiam roupa em cima de arames, em cima das cercas. Então a possibilidade de sujar realmente era muito grande, né? E hoje não é mais assim. Hoje sujou, a gente joga na máquina de novo e lava de novo. É simples para nós, né? Então, são para vocês perceberem assim que não é só sobre uma repetição familiar grave, né? Não é sobre nós olhar para nossa família e falar, nossa, na minha família geralmente as pessoas não conseguem levar um relacionamento, aquele relacionamento até o final. Sempre há um divórcio, né? Ou as mulheres ficam viúvas muito cedo, ou os homens, né? Todos os homens da família ali que entram na família têm filho fora do casamento. Não é só isso. Não é só casos que a gente considera mais graves ou maiores, mas pequenas coisas, né? Olha, Roberto, o que o Roberto escreveu para nós ali. Para nós que atuamos com constelação, é um assunto que nos colocar em busca de cada vez mais. Sou grato por estarmos juntos nessa jornada. Verdade, Roberto. É um assunto que a gente quer cada vez mais ter conhecimento e mais clareza, né? Porque a gente entende o quanto é importante a gente ter clareza das nossas atitudes, né? Então, assim, trouxe um exemplo para vocês bem simples, bem bobo, né? Eu digo assim, os nossos traumas, gente, nossos traumas também são coisinhas bobas. São coisinhas pequenininhas que nós passamos lá na nossa primeira infância. Sabe? Foi algum dia que nós estávamos distraídos, brincando, e o pai ou a mãe, por alguma razão, gritaram e nós nos assustamos. Nós éramos uma criança. Quem sabe aquele grito não foi um grito para assustar, mas olhando para os nossos ouvidos e para o nosso momento, foi algo que gerou um impacto, foi um forte impacto para nós. E hoje a gente se torna um adulto que, se o nosso companheiro, o nosso cônjuge, a pessoa que está com nós, as pessoas gritam com nós, a gente fica bravo? Alguém se identifica com isso? Eu não gosto que grite comigo. Eu me sinto mal quando grita comigo. Por quê? Porque algo aconteceu, não foi algo assim surreal, mas que provocou um trauma em mim. Que para mim, quando a pessoa grita comigo, eu me sinto intimidada, né? Eu sinto que eu preciso me proteger, né? Então é sobre isso. É sobre isso que a constelação vem trazer. É sobre isso que ela vem reorganizar. E a gente consegue isso por causa da frequência, né? Frequência e energia. Falo e repito quantas vezes for necessário. Ou nós acreditamos, ou nós não acreditamos, né? Ou ela existe ou ela não existe. Não tem como eu simplesmente acreditar pela metade. Certo? O que vocês acharam desse conteúdo? Foi bom? Vocês gostaram? Vocês conseguiram se ver em algumas dessas situações? Exatamente. Ouviu alguém falar cala a boca, né? E hoje tem dificuldade em se expressar. É muito isso, né? Se a pessoa que está ali quer autoridade, porque a minha alma entende, como filho, que meu pai é autoridade ou minha mãe é autoridade sobre mim, e ele me mandava ficar quieto, não me deixava falar. Hoje pode ser que eu tenha dificuldade sim de me expressar. Ou pode ser que hoje eu queira sempre estar ali provando que eu posso sim.
né? Eu tenho que estar ali me colocando toda vez numa situação de desafio para mostrar que eu posso fazer isso. E isso é muito sofrido para mim. Eu consigo, mas é sofrido. Então nisso também a constelação vem ajudar você a rever esse trauma, esse padrão. E agora então, para encerrarmos o nosso assunto, né, eu prometi para vocês aí que tinha novidades e tem bastante novidades por aí. Então assim, pessoal, em julho, final de julho, terá um evento sobre geração de riqueza. E eu fui convidada para fazer uma palestra lá, não só uma palestra, mas também uma indução, né? O que é uma indução? Uma condução. É gerar um forte impacto emocional para começar assim, ir quebrando essas travas, né? E abrindo aí a mente das pessoas para conseguir acessar essa frequência de prosperidade, né? A nossa frequência de prosperidade, ela pode ser, como que eu vou me explicar aqui para vocês? Ela pode ser acessada em todas as áreas da nossa vida, né? Nós podemos ser prósperos de saúde, nós podemos ser prósperos de amor, nós podemos ser prósperos de tudo que a vida pode nos oferecer e do que nós todos queremos, né? Eu imagino que todos querem isso, ser prósperos financeiramente. E às vezes a gente já tem uma boa condição financeira, hoje a gente já tem uma boa construção familiar e mesmo assim tem algo ainda que parece que é muito sofrido, que é difícil a gente manter esse dinheiro nas mãos, a gente ganha, mas ao mesmo tempo que a gente ganha, a gente perde. Então nesse evento que vai acontecer no final de julho, vai ser um evento totalmente voltado para a geração de riqueza. Por que a geração de riqueza? Porque é o que cativa as pessoas, para a gente conseguir desbloquear aí a prosperidade. E esse evento vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro, provavelmente na Barra da Tijuca, com uma mulher espetacular que eu conheci em Curitiba, né, Gisele Rangel, ela que é especialista em tudo que for falar de financeiro, de dinheiro, de prosperidade, de clientes, de empresas. Ela é top, viu, gente? Então assim, eu convido vocês que vocês não deixem de assistir essas lives, não deixem de acompanhar. Acredito que ali da metade, acredito, de junho, essas pessoas estarão participando dessas lives aqui. Nós teremos acesso aí a todo esse conteúdo, o que vai ser trabalhado, né? Do porquê dessa necessidade de colocar fácil essa parte da prosperidade, que para nós muitas vezes é muito difícil, né? Essa questão de escassez nossa que nós vivemos, ela é muito grande, ela é muito enraizada em nós. E nós viemos com essa proposta de trazer essa leveza também para esse assunto. Então, nesse evento lá do Rio, no final de julho, vai ter então a Gisele, né, que é especialista nisso. Vai ter a Nájila Alves, que também ela já é mentora, ela já é palestrante. Ela já tem a empresa dela lá, que fatura muito com isso. Ela também vai estar presente palestrando nesse evento. Vai ter outros famosos aí que na medida que vai passando, a gente vai estar divulgando para vocês. Logo, logo vai ter todo esse time de palestrantes, né, no qual eu estou inserida lá. Então, assim, gente, e por que eu estou falando isso para vocês? Porque é possível, sim. É possível a gente mudar a nossa realidade, é possível a gente chegar aonde a gente quer chegar e muitas vezes chegar onde a gente nem imaginou que ia chegar. Né? Sendo bem sincera para vocês, eu trilhei um caminho, sim, na parte das terapias. Eu tô trilhando essa parte de trazer leveza para a vida, leveza nos relacionamentos, leveza em casa, leveza no trabalho. E hoje abriu-se aí uma porta para trazer essa leveza também no que diz respeito à prosperidade, né? E que nós ouvimos muito, nós temos muitas crenças em relação ao dinheiro, nós temos muitas crenças enraizadas que limitam nós de chegar até lá, né? E eu ouvi uma frase um dia que eu não tinha parado para pensar dessa forma, né? O dinheiro ele já está no mundo, ele já tem uma quantidade, né? Ele já existe aí. Por que que umas pessoas têm facilidade e outras não? Claro que nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de pessoas que conseguiram chegar lá,
sem precisar ter meios ilícitos ou nada, né? Que a gente olha muito, mas a pessoa conseguiu porque ela rouba, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Vamos olhar para as pessoas que estão se dedicando, que estão se esforçando, que estão estudando, que estão buscando quebrar aí paradigmas todos os dias, né? Todos os dias, e que também vai ser possível chegar lá, né? Eu também não imaginava ser palestrante. Até um tempo atrás meu esposo falou assim: Ellie, você vai ser palestrante? Eu falei, não. Né? Eu falei, não vou ser palestrante. Eu quero falar do que eu faço. Eu quero falar de terapia. Eu quero falar de desenvolvimento humano. Eu quero falar de autoconhecimento. Mas eu não quero ser palestrante. E por que eu falo isso? Porque às vezes pode ser uma dúvida que você tenha. É um caminho que você está trilhando e você nem percebeu que está trilhando esse caminho. Obrigada, Edivandro. Obrigado, né, o Edivandro aí, uma pessoa assim que a gente se conheceu nos treinamentos, né, e é interessante quando a gente acompanha, né, Edivandro, quando você vê que é vida real acontecendo, né, que não é só mais uma história de alguém que está contando uma história para vender alguma coisa na internet, né, a gente já foi também vítima muitas vezes disso, né, então por isso a minha dedicação de sempre falar do que eu vivo. O que pra mim não faz sentido, eu não falo. Então, naquele momento que meu esposo falou, tu vai ser palestrante? Não fazia sentido pra mim até aquele momento. Né? O que fazia sentido pra mim era fazer o que eu estava fazendo. Depois desse treinamento que eu fui em Curitiba, que a gente entrou literalmente na área das palestras, era uma coisa que eu não tinha clareza que ia acontecer. Pode ser que estava claro, mas para mim não. E eu tive contato com as pessoas que eu tive lá, eu percebi que sim, que o meu trabalho ele vai ser feito também através de palestras, levando esse conhecimento, levando toda essa parte que compete a cada um de nós fazer por nós, né? Aí é tirar a culpa do outro, é tirar a culpa na minha infância. Eu não tive uma infância tão difícil assim como todas as pessoas, ou a maioria eu escuto falar, né? E eu me frustrava um pouco por isso. Eu falei, nossa, será que para falar algum dia eu vou ter que ter uma história triste, tão triste? Né? E não, né? Tive algumas dificuldades? Sim, todo mundo teve, né? Mas assim, não tive aquela história triste, de passar fome, disso e daquilo. Éramos humildes, sim, continuamos sendo, né? Eu acho que isso sim foi um valor inegociável que eu aprendi na minha vida, né, de ter essa humildade, e eu acho que é isso que faz nós seguir adiante, né? Então eu agradeço a cada um de vocês, e claro, antes disso, né, por que eu falei, né, de primeira mão aí para vocês essa questão do Rio de Janeiro, porque é um evento maior, né, porque é um evento grande, que vou começar a postar para vocês, a mostrar para vocês os bastidores, que está sendo difícil, hein, gente? Não está sendo muito fácil, está sendo trabalhoso, né, vamos tirar a palavra difícil. Está sendo trabalhoso, mas vai ser muito gratificante no final. Antes disso, ainda tem treinamento em empresas aqui de Beltrão, ainda tem palestra do Dia das Mães, né? Maio, mês das mães, né? Da importância das mães terem esse conhecimento para liberar os filhos aí para a vida, né? Os filhos não são propriedade exclusiva da mãe, eles precisam crescer, eles precisam ter a família deles, a vida deles. Então essa palestra do Dia das Mães também vai acontecer numa cidade próxima aqui, que logo também estarei falando para vocês. E mais uma vez, então, eu agradeço. Falei que tinha muitas novidades hoje, né? Agradeço a vocês por estarem aí presentes ainda, né? Até agora, né? 50 minutos de live, não é para qualquer um ficar ouvindo alguém falar 50 minutos, né? Mas é um conteúdo de total importância, né? Que faz diferença na vida das pessoas, e com certeza, né? O pouquinho que você pegou aí nessa live, o pouquinho que você ouviu, eu tenho certeza que você já consegue sim levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas que vão fazer parte do seu dia e da tua semana. Então, uma ótima semana para você, uma ótima terça-feira, que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês, e que vocês sejam luz, sejam uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de carinho para as pessoas que fizerem parte da vida de vocês. Um grande abraço para vocês, e eu espero vocês na próxima terça-feira. Um bom dia!